Olá, tudo bem? Seja bem-vinda aí mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu me chamo Thelma Cunha, sou do canal Coral Del e eu quero compartilhar aí essa palavra que Deus me deu ao meu coração, que ele fala que Jesus, né, autor e consumador da nossa fé, que para hoje talvez você esteja desanimado ou desanimada, esse mês de outubro, Deus possa renovar aí suas forças, sua esperança. E eu quero compartilhar com você a minha devocional, para que eu não fique aqui sozinha. Sozinha não, né? Nós estamos com o Espírito Santo, estamos com Deus. Mas desde já agradeço a sua companhia e vem comigo para o Hebreus 12, que ele diz assim, ó: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Glória a Deus. Portanto, pense naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês, eu e você, não se canse nem se desanime. Essa é a palavra de Deus hoje para mim e para você, que nós não nos cansamos, que nós não desanimamos todas as vezes que vier o desânimo, porque nem todos os dias a gente acorda, né, com tamanha fé. Tem dia que a nossa fé, né, a gente não acorda. Tem pessoas que dizem que acordam todo dia alegre, mas isso não existe, né? Não existe, até mesmo porque a palavra do Senhor diz que não canse nem desanime, porque ele já sabe que a gente cansa, desanima, tem aí o esgotamento espiritual, né? Tem as nossas lutas. Então, ele diz todas as vezes quando a gente estiver assim, nós devemos que olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Olhe para Jesus, porque ele suportou a cruz. Olhe para Jesus, porque ele nos anima, ele é o nosso treinador. E a palavra do Senhor nos diz, olha, que nós temos um rodeado tão grande nuvem de testemunha. Está lá torcendo por nós. E essa nuvem aí de testemunha, alguns autores dizem, é verdade, eu creio que seja os heróis da fé, né? Exemplo de fé dos primeiros. A gente não vai ler todos, mas fica aí, encorajar você a ler Hebreus 11, que quem é familiarizado com a Bíblia sabe, né? Da galeria aí do povo de Deus, né? Então, olhamos para essas pessoas, nos inspirar neles, olhando principalmente para Jesus. E ele diz, ó, pela fé, ó, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo que obteve o testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois da morte, ainda fala. Pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado. Nós sabemos que Enoque foi arrebatado, porque Deus havia o que? Levado. Pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. Amém. Que a nossa carreira aqui, nós devemos, né? Que o Espírito Santo, ele nos capacita. O Espírito Santo, ele nos dá poder para caminhar com Jesus Cristo. Amém. Deus faz que sozinha, pelos nossos próprios méritos, nosso próprio esforço, mas não, para a gente, todas as vezes, a gente olhar para Jesus, vai emanar dele o que? Força. Através de que? Da palavra de Deus, da oração, do jejum, da intimidade com o Senhor. Então, é a perseverança dos santos, né? E ele diz assim, ó, pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. E aqui, no capítulo 6, de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que recompensa os que o buscam. E ele fala, pela fé, Noé, divinamente instruído,
a respeito de acontecimentos que ainda não se via e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça da fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu a fim de ir para o lugar que devia receber como herança e partiu sem saber para onde ia. Que coisa mais linda, eu acho tão lindo. Senhor, muitas vezes a gente diz, Senhor, eu quero ter a fé de Abraão. Mas, gente, a gente vê o que esse homem passou. Que ele diz, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tenda com Isaac e Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa, porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Pela fé também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de um só homem, praticamente morto, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, inumerável como a areia que está na praia. Todos estes morreram na fé. Não obtiveram as promessas, mas viram de longe, se alegraram com elas, ou confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. E assim vai, pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue para o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Minha garganta já está seca, gente, porque eu fiz um vídeo, apaguei, fiz esse daqui de novo e, Senhor, Senhor, amém, glória a Deus. Quando os egípcios tentaram fazer o mesmo, foram engolidos pelo mar. Então, pela fé, então que o Senhor nos abençoe com essa leitura e que o Senhor tenha a mim dizer e a dizer a você que não desista, que o Senhor está contigo. Eis que estou com você até a consumação do século. E no poder do Espírito Santo, o Senhor vai estar conosco nessa caminhada cristã, porque nós somos o que? Peregrino e forasteiro. E hoje é só que Deus o abençoe com essa palavra. Não desanime. Olhe para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Até logo e obrigada aí pela sua companhia. Tchau.